No dia em que meu irmão fez aniversário, meus pais alugaram uma casa enorme à beira do lago, contrataram um chefe particular e chamaram todos os amigos dele. Para mim, no meu aniversário, deixaram um cupcake comprado no mercado e um cartão escrito "Quem sabe no próximo ano". Quando reclamei, minha mãe deu aquele sorriso debochado e disse que eu estava exagerando como sempre. Eu só tirei uma foto daquele presente e comprei uma passagem pro Japão. Mais tarde, naquela mesma noite, meu pai mandou mensagem perguntando: "Onde você está?". Me senti ridículo por gastar o pouco que tinha guardado. Tirei uma foto do cupcake e do cartão e enviei pro meu e-mail, como se quisesse guardar uma prova de que aquilo aconteceu de verdade. Quando comecei a arrumar minhas coisas, o som da festa do meu irmão chegava alto pela janela. Ouvi meu pai gritar o nome dele e brindar. Ouvi minha mãe elogiar o chefe. E em nenhum momento alguém subiu pra me chamar. Eles sabiam que eu estava lá. Só escolheram fingir que não. Peguei minha mochila e desci sem fazer barulho. O cachorro da casa me olhou, abanou o rabo e depois se deitou de novo. Ninguém notou quando saí. Fui a pé até a estação, comprei um café e fiquei esperando o ônibus pro aeroporto. Lembro de olhar pro reflexo da minha cara no vidro da lanchonete. Cansado, meio perdido, parecia um figurante na própria vida. Cheguei ao aeroporto perto da meia-noite. As luzes eram frias, o ar-condicionado estava forte e o barulho dos anúncios se misturava às vozes apressadas. Eu só sentia um vazio estranho, uma mistura de raiva e alívio. Mandei uma mensagem curta pro meu pai. "Não se preocupem, estou bem". Foram quase 2 horas até ele responder. A mensagem veio simples: "Onde você está?". Fiquei olhando pra tela um tempo. Poderia ter dito a verdade, poderia ter dito "no aeroporto" ou "indo embora", mas não quis dar a eles o direito de saber. Respondi apenas: "Longe o suficiente pra vocês não precisarem se preocupar". Depois disso, desliguei o celular e sentei perto do portão de embarque. Quando o voo foi anunciado, senti um nó no estômago. Não era medo, era a sensação de estar finalmente cortando algo que sempre doeu, mas que eu nunca tinha coragem de encarar. Enquanto o avião subia, olhei pela janela e vi as luzes da cidade ficando pequenas. Pensei na minha mãe rindo, no meu pai tentando manter as aparências, e no meu irmão abrindo presentes caros que eu nunca pude dar. Pela primeira vez, não doeu tanto. Eu não sabia o que me esperava no Japão. Só sabia que, onde quer que fosse, eu não queria mais ser o filho invisível. A primeira coisa que percebi ao chegar em Tóquio foi o silêncio diferente. Mesmo com tanta gente, havia uma espécie de ordem que me deixava desconfortável. Eu estava acostumado com o barulho, com alguém sempre gritando alguma coisa, com portas batendo. Ali tudo parecia funcionar sem precisar de ninguém falando. Me senti um intruso, e talvez fosse. Fiquei num hotel pequeno em Shinjuku, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. O quarto era apertado, mas limpo, e o som dos passos no corredor me dava uma sensação estranha de companhia. Na primeira noite, fiquei sentado na cama, olhando o celular. Nenhuma mensagem. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão. Só aquele "onde você está?" de horas atrás. Durante o dia, eu andava sem rumo. Entrava em lojas, observava pessoas com roupas que pareciam de outro mundo. Me distraía com o fato de ninguém me reconhecer, de ninguém saber quem eu era. Pela primeira vez, eu existia sem o peso de um sobrenome, sem ser comparado a ninguém. Mas à noite, quando voltava pro quarto, a solidão me acertava em cheio. Eu pensava no que teria acontecido se eles tivessem notado que eu fui embora. No quarto dia, recebi uma ligação internacional. Era do meu pai. O nome dele piscando na tela me fez gelar. Não atendi. Esperei o toque parar, mas ele ligou de novo. Depois de alguns minutos, veio uma mensagem curta: "Precisamos conversar". Apaguei sem ler de novo. Mesmo assim, passei o resto do dia pensando naquilo. Parte de mim queria acreditar que era preocupação genuína, mas outra parte sabia que não. Meu pai sempre foi o tipo que só se movia quando algo ameaçava a aparência da família. Provavelmente estavam preocupados com o que os outros iam dizer, não comigo. À noite, quando saí pra comer, o celular vibrou de novo. Outra mensagem: "Seu irmão quer falar com você". Li e fechei o visor. Continuei andando pelas ruas iluminadas, tentando não pensar, mas cada vitrine me devolvia minha própria expressão cansada. Era como se não importa onde eu fosse, eu ainda carregasse aquela casa dentro de mim. Voltei pro hotel e decidi finalmente abrir o e-mail. Lá estava a foto que eu tinha mandado pra mim mesmo, o cupcake e o cartão. Fiquei olhando por um tempo. Era simples, quase patético, mas aquele registro me ajudava a lembrar por que eu tinha saído. Eu precisava dessa lembrança pra não me sentir culpado por ir embora. No quinto dia, acordei com uma sensação estranha. O hotel estava silencioso demais. Fui até a recepção e pedi pra estender minha estadia, mas o funcionário disse que meu pagamento havia sido encerrado por alguém do mesmo cartão. Eu nunca usei o cartão da minha família, só o meu próprio. Perguntei se podiam verificar o nome, mas ele disse que estava bloqueado e que não podia dar detalhes. Meu coração disparou. Voltei pro quarto e tentei usar meu cartão em um aplicativo de transporte e deu erro. Conta bloqueada. Tentei acessar meu banco. Senha incorreta. 3 tentativas e minha conta foi suspensa. Eu estava em outro país, sozinho, e de repente, sem acesso a nenhum centavo. Naquele momento, não tive dúvida. Foi meu pai. Era o tipo de coisa que ele faria por amor, pra me obrigar a voltar. Só que dessa vez, eu não ia. Fui até um caixa eletrônico e confirmei o que já sabia. Saldo zerado. Nem o dinheiro da reserva tinha sobrado. Eu podia até ligar pra embaixada, mas isso significava pedir ajuda. E isso eu me recusei a fazer. Voltei pro quarto e fiquei sentado por horas, tentando pensar no que fazer. Era engraçado. Passei a vida me sentindo preso na casa deles e agora estava preso do outro lado do mundo. Quando anoiteceu, olhei pro celular e pensei em ligar pro meu irmão, mas antes que eu tomasse coragem, recebi uma notificação, uma nova mensagem de voz. Era da minha mãe. Ela dizia que eu precisava parar de fazer drama, que ninguém ali era meu inimigo, que eu só estava destruindo a família. A voz dela estava calma, mas havia algo frio, quase satisfeito por trás de cada palavra. No final da gravação, ela disse uma frase que me deixou sem chão. Seu pai disse que o banco bloqueou tudo, então agora você vai ter que voltar, e quando voltar,
E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube, basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil. E disse que o banco bloqueou tudo, então agora você vai ter que voltar, e quando voltar, a gente vai conversar direito. Desliguei o celular e fiquei olhando a parede branca. Pela primeira vez, senti medo de verdade, não do bloqueio, não da falta de dinheiro, mas do tom dela. Era como se tivessem esperado eu fugir só pra me provar que eu nunca conseguiria ir longe demais. Passei a noite inteira acordado, sentado no chão do quarto, tentando decidir o que fazer. O hotel me deu prazo até o meio-dia pra sair, e eu tinha o equivalente a uns $40 em dinheiro vivo. O suficiente pra comer por 1 ou 2 dias no máximo. Quando o relógio marcou 10 da manhã, eu ainda não tinha nenhuma resposta, só medo e raiva. Fiz o check-out com a mochila nas costas e fiquei parado na rua, olhando o movimento das pessoas indo e vindo. Todo mundo parecia saber pra onde ir, menos eu. Pensei em ligar para a embaixada americana, mas minha cabeça estava confusa. Não queria admitir que tinha perdido o controle, que eles tinham vencido. Acabei encontrando um café pequeno e barato. Pedi um sanduíche simples e fiquei sentado perto da janela, observando a chuva começar. Enquanto comia, percebi uma notificação no celular. Era uma transferência bancária. Alguém tinha depositado $1.000 na minha conta. Não era muito, mas era o suficiente para eu respirar. O nome do remetente era E. Collins. Demorei alguns segundos para entender. Ethan Collins, meu irmão. Por reflexo, digitei uma mensagem. Por quê? A resposta veio rápido, porque eles não têm o direito de te fazer isso. Eu fiquei ali, olhando pra tela. Era a primeira vez em anos que ele me mandava algo que soava sincero. Ethan sempre foi o centro das atenções, o preferido, o que nunca errava. Eu cresci achando que ele também me desprezava, mas agora parecia diferente. Escrevi de volta. Você sabe o que eles fizeram, né? Ele respondeu. Sei, e você precisa ficar longe por enquanto. Não me pergunta como eu sei, só me escuta. Aquela frase me deixou gelado. Por enquanto? O que aquilo significava? Antes que eu pudesse insistir, ele mandou outra mensagem. Eles acharam que você ia só fazer cena. Quando perceberam que tinha sumido de verdade, o pai surtou. Disse que ia te trazer de volta de qualquer jeito. A mãe... Tá pior. Só toma cuidado, tá? Eu li e reli aquilo várias vezes, com o coração acelerado. Não era só manipulação emocional. Eles realmente estavam indo atrás de mim. E se tinham poder para bloquear minhas contas, não seria impossível me localizarem em outro país. Guardei o celular e saí do café, andando sem destino. A chuva engrossava, o que era bom, porque ninguém prestava atenção em mim. Fui até uma loja de eletrônicos e comprei um chip novo. Troquei o número, ativei em outro nome e apaguei tudo que podia me rastrear. Era estranho o quanto aquele tipo de paranoia fazia sentido. Nas horas seguintes, fiquei andando por bairros menores, procurando um lugar barato para ficar. Acabei encontrando uma pensão próxima a Ueno, com um dono idoso que mal falava inglês. Ele não pediu cartão, só dinheiro adiantado. Paguei por 3 dias e subi pro quarto. Deitado na cama, percebi que o medo estava sendo substituído por outra coisa. Raiva. Era um tipo de raiva contida, amarga, que se mistura com a sensação de abandono. Tudo o que eles tinham feito, me ignorar, depois tentar me controlar de novo, parecia parte de um mesmo ciclo. Eu só nunca tinha percebido o quanto minha família era boa em disfarçar crueldade de preocupação. Peguei o celular e voltei a falar com Ethan. Perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, mas que a casa estava um inferno. Contou que meu pai gritava com minha mãe, que ela ficava dizendo que eu tinha estragado tudo e que estavam conversando com um advogado para resolver o problema do dinheiro. Perguntei se ele sabia o que isso queria dizer e ele respondeu: acho que eles vão tentar te interditar, alegar que você tem algum transtorno para poder administrar sua conta. Senti o corpo gelar. Aquilo não fazia sentido. Eu era um adulto, com renda, emprego, tudo em ordem, mas conhecendo meus pais não duvidei. Era o tipo de manipulação que combinava com eles. Transformar vergonha em justificativa. Nos dias seguintes, eu mal saí do quarto. Tentei pensar em um plano. Algo que me deixasse fora do alcance deles. Ethan continuava mandando mensagens, sempre curtas, sempre pedindo pra eu não voltar. Uma noite ele escreveu: se eu fosse você, não atenderia nenhuma ligação dos nossos pais. Eles estão mais perigosos do que você imagina. A palavra perigosos me deixou travado. Não parecia exagero. Soava como aviso. 2 dias depois, eu estava saindo pra comprar comida quando vi alguém me observando do outro lado da rua. Era um homem de terno, alto, com um olhar fixo. Não parecia japonês. Ele estava debaixo de um guarda-chuva preto e segurava o celular na altura do peito, como quem grava algo. Dei alguns passos pra longe, tentando disfarçar. Quando olhei de novo, ele ainda estava lá. O mesmo olhar, o mesmo gesto. Voltei pra pensão com o coração disparado. Fechei as cortinas e fiquei horas olhando pro celular, esperando uma nova mensagem de Ethan. Quando ela finalmente chegou, o conteúdo me fez perder o ar. Eles sabem onde você tá. Eu li aquela mensagem do Ethan tantas vezes que as palavras começaram a perder sentido. Eles sabem onde você tá. Não dizia como, nem o que estavam fazendo com essa informação. Só deixava claro que eu já não estava escondido. Passei alguns minutos parado, sem conseguir decidir se devia sair dali imediatamente ou fingir que nada estava acontecendo. O velho dono da pensão bateu na porta pouco depois, perguntando se eu queria estender a estadia. Disse que sim, mais por impulso do que por lógica. Ele anotou algo num papel e foi embora sem olhar pra mim. Quando o barulho dos passos dele desapareceu no corredor, comecei a guardar minhas coisas. Não fazia sentido ficar. Mas antes que eu saísse, ouvi uma batida seca na porta. 3 toques curtos, firmes. Não era o dono. Fiquei imóvel, sem respirar. Depois veio uma voz masculina em inglês, com sotaque americano. Senhor Collins? Não respondi. Segurei a mochila e me aproximei da janela. O quarto ficava no 2º andar, e havia uma saída de emergência lateral. Quando abri a janela, o ar frio entrou e me fez hesitar. Por um segundo, pensei que talvez eu estivesse exagerando, que podia ser outra pessoa. Mas aí a voz chamou de novo, dessa vez mais alta. Sabemos que o senhor está aí. Foi o suficiente. Pulei pela janela, caí mal, machuquei o joelho, mas continuei andando. Virei na primeira esquina e entrei num beco estreito, cheio de caixas e lixo molhado. Fiquei ali por uns minutos, tentando controlar a respiração. Peguei o celular e mandei uma mensagem pro Ethan. Tem alguém me procurando? Quem são? A resposta veio rápida. Não sei direito.
O pai contratou uma empresa para te localizar e trazer de volta. Eles não são polícia, mas são gente dele. Você precisa sumir por um tempo. Meu corpo tremia. Trazer de volta. Aquilo não soava como preocupação. Soava como captura. Ethan mandou outra mensagem antes que eu pudesse responder. Mude de cidade. Kyoto, Osaka, qualquer uma. Eu te transfiro mais dinheiro amanhã. Só não usa seu nome nem seu passaporte. Promete que não volta pra casa. Fiquei lendo aquelas linhas e percebi o quanto ele parecia estar falando sério. Não era o irmão perfeito e distante de antes. Era alguém assustado, tentando me ajudar. Peguei um trem para Kyoto naquela mesma noite. Fiz o percurso inteiro em silêncio, com o capuz cobrindo o rosto. A cada vez que o vagão parava, eu olhava para ver se alguém estava me observando. Quando cheguei, já era madrugada. Encontrei um hostel barato e paguei em dinheiro. O atendente nem pediu documento. No quarto, o medo começou a dar lugar a uma sensação pior, exaustão. Eu só queria dormir, mas minha cabeça não parava. Lembrei de cada vez que tentei agradar meus pais, de cada humilhação disfarçada de piada, de cada vez que minha mãe disse que eu era problemático. Eles sempre tiveram um jeito de me fazer duvidar da minha própria memória. Agora estavam tentando fazer isso em escala maior. Me apagar de verdade. 3 dias se passaram em Kyoto, sem nenhum sinal de ninguém. Ethan não escreveu. Nenhuma ligação. Comecei a pensar que talvez tivesse conseguido despistar tudo. Até que numa tarde, ouvi baterem na porta do quarto. O atendente avisou que havia um envelope na recepção. Para o hóspede do quarto 203. Não tinha remetente. Desci para buscar. O envelope era branco, sem endereço. Apenas meu nome, Daniel. Em letras grandes, firmes. Voltei pro quarto e fiquei olhando para aquilo por minutos, com o coração acelerado. Pensei em jogar fora, mas a curiosidade venceu. Abri com cuidado. Dentro havia uma única folha de papel com uma frase impressa. Pare de fugir. Você não entende o que seu irmão fez. O ar pareceu sumir do quarto. Li de novo, tentando processar. Meu irmão? Ethan? O mesmo que estava me ajudando? Sentei na cama, tremendo. Tudo podia ser mentira. Uma forma de me desestabilizar, de me fazer voltar. Mas e se não fosse? Peguei o celular e escrevi. Ethan, o que você fez? Nenhuma resposta. Mandei de novo, e de novo. Silêncio total. As horas passaram. A tela do celular continuava vazia, e a frase do papel ficava martelando na cabeça. Eu não sabia mais em quem acreditar. Tudo que eu tinha era a certeza de que alguém me vigiava, e que agora, além do medo, havia algo novo. Dúvida. Passei a noite inteira olhando para aquele papel. Pare de fugir. Você não entende o que seu irmão fez. Era uma frase simples, mas o tipo de coisa que muda tudo. Eu tentava lembrar se Ethan já tinha feito algo que justificasse aquilo, mas nada vinha à cabeça. Ele sempre foi o filho exemplar, o inteligente, o responsável, o orgulho da família. Se ele estava me ajudando agora, era porque sabia o que nossos pais realmente eram. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Na manhã seguinte, desci para tomar café. A atendente do hostel sorriu de leve, mas percebi que ela olhou pro envelope que eu segurava antes de fingir que não viu. Talvez fosse coincidência. Ou talvez alguém tivesse deixado aquilo pessoalmente. Peguei meu prato e sentei num canto, tentando parecer tranquilo. O sol entrava pela janela, e por um segundo tudo pareceu normal. Mas quando olhei pra rua, vi o mesmo homem de terno escuro parado do outro lado, encostado num poste. O mesmo corpo rígido, a mesma postura. Ele não olhava diretamente pra mim. Parecia esperar algo. Terminei o café e voltei pro quarto, subindo as escadas rápido demais. No corredor, uma mulher que eu nunca tinha visto passou por mim e disse algo em japonês que não entendi. Mas seu olhar era tenso, como se soubesse que algo estava errado. Fechei a porta, encostei a cadeira na maçaneta e respirei fundo. Peguei o celular e digitei de novo. Ethan, por favor, me responde. Nada. Tentei ligar, mas caiu direto na caixa postal. Então decidi tentar outro caminho. Abri o histórico de mensagens antigas dele, procurei o e-mail que usava para trabalho e enviei uma mensagem curta. Se eu não souber o que tá acontecendo, vou direto à polícia. Esperei por horas. Nada. Por volta das 3 da tarde recebi um e-mail de volta, mas não do Ethan. O remetente era anônimo, só dizia no subject. O corpo da mensagem tinha uma única linha. Você não devia ter envolvido o Ethan nisso. A mão me tremeu. Eu reli várias vezes tentando entender o que significava envolver. Como se eu tivesse puxado ele pra dentro de algo que não deveria. Só que eu não tinha feito nada. Eu só fugi. Peguei minha mochila e saí do hostel pela porta dos fundos sem fazer check-out. Fui andando até a estação e comprei uma passagem pra Osaka com dinheiro vivo. Enquanto esperava o trem, olhei em volta e percebi que estava me comportando como alguém que fugia da polícia, olhando pros lados, desconfiando de tudo. E o mais assustador era que, no fundo, fazia sentido agir assim. Durante a viagem, recebi uma notificação. Era do banco. Meu saldo tinha aumentado. Outra transferência. Mas o nome do remetente não era mais E. Collins. Era só Collins Family Trust. O valor era alto demais para ser de Ethan. Era coisa do meu pai. Não sabia se era uma armadilha ou um sinal. O texto da transferência dizia apenas: vamos conversar. Última chance. Senti o estômago travar. Era típico dele. Agir como se ainda tivesse controle, como se tudo fosse uma negociação. Apaguei a notificação e prometi pra mim mesmo que não ia tocar naquele dinheiro. Quando cheguei em Osaka, o trem já estava quase vazio. Encontrei um quarto pequeno num prédio antigo, pago em espécie, sem nome no registro. Enquanto tomava banho, tentei lembrar da última vez que minha família fez algo por amor, sem esconder um motivo. Não consegui pensar em nenhuma. À noite fui até um cybercafé e consegui logar numa rede segura pra tentar falar com o Ethan de novo. Nada. Nenhum sinal de atividade nas redes, nenhuma atualização. Era como se ele tivesse sumido. Voltei pro quarto e fiquei deitado no escuro, pensando se eu não tinha cometido o mesmo erro de sempre. Acreditar que alguém da minha família realmente queria me proteger. Mas o que mais me deixava inquieto era a frase do bilhete. Você não entende o que seu irmão fez. Por volta das 2 da manhã, o silêncio foi quebrado por uma batida fraca na porta. 3 toques curtos, iguais aos de antes, em Tóquio. Fiquei paralisado. O coração parecia bater dentro dos ouvidos. A voz que veio logo depois era baixa, mas clara. Daniel, sou eu. Era o Ethan. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri até a porta, mas não abri.